Atos 13, 44 a 52. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim nos determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te rendemos pela salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, e pela mensagem da vida eterna, ter sido chegada até nós pelo poder do Espírito Santo. Que bênção lembrarmos da justificação inteiramente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Abençoe esse trabalho e que ele contribua para expandir o teu reino para o louvor dos seus atributos, bem como o coração dos ouvintes e também a mim, Senhor Deus, que eu sempre possa pregar o seu evangelho de forma curada, honesta e com propriedade. Oramos agradecidos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 a 16, é-nos dito: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiros de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? A mesma pregação para uns é aroma de vida para a vida, mas, infelizmente, para outros é cheiro de morte para a morte. Nós vimos isso em Pafos, quando Paulo deparou com um judeu mágico, falso profeta de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, porque diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Porém, Bar-Jesus procurava afastar Sérgio Paulo da fé. Para este, a pregação do evangelho foi aroma de vida para a vida, mas para Elimas, cheiro de morte para a morte. E esse texto trata exatamente disso. Nós estamos na primeira viagem missionária de Paulo, onde, juntamente com Barnabé e João Marcos, saíram de Antioquia da Síria e, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, atravessando até Pafos. Depois navegaram de Pafos até Perge da Panfilha, atravessando o Mediterrâneo em direitura ao norte do continente, onde João Marcos se apartou deles e voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, pregaram o evangelho que transformaria o mundo. Na exposição anterior, nós vimos que a pregação de Paulo causou dois impactos. Um grupo rogou que Paulo voltasse no sábado seguinte e lhes falassem estas mesmas palavras. Mas o outro grupo de judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus.
E aqui chegamos no nosso texto, onde lemos no versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. É claro que não precisamos nos perder com a linguagem de Lucas, quando afirma que quase toda a cidade reuniu na sinagoga. É lógico que não caberia tanta gente naquele local. Mas Lucas usa uma linguagem natural, como nós, e outros escritores bíblicos usam também. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 21 desse mesmo livro, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Claro que não foram todas as pessoas, sem exceção, que glorificaram a Deus. Outro exemplo, Jesus disse em João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Claro que não serão todas as pessoas do mundo inteiro que serão atraídas por Cristo. Paulo disse em Romanos capítulo 5, versículo 18, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Obviamente, não são todos os homens do mundo inteiro que serão justificados. E quando o Dr. Lucas afirma no versículo 44 que no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, significa que a sinagoga estava abarrotada de gente, com um ambiente apinhado. Veja só que maravilha! A pregação genuína da palavra de Deus que produziu aroma de vida para a vida. Não precisou de marketing ou instrumentos de comunicação. Mas os amigos foram convidando outros, parentes e vizinhos foram informados acerca da pregação do Evangelho, e a sinagoga no sábado subsequente se encheu em demasia para ouvir a palavra de Deus. O Evangelho pregado como deve ser pregado. A sã doutrina e a pura palavra de Deus causa grande interesse nas pessoas. Elas precisam disso, pois somente a pura pregação do Evangelho pode transformar a vida de uma pessoa e a sociedade. Mas, desgraçadamente, os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Observe que não foram todos os judeus, pois alguns ou muitos deles estavam com Paulo, aprendendo, sendo melhor informados durante a semana e persuadidos a perseverar na graça de Deus. Provavelmente, a liderança judaica na sinagoga ficou com muita inveja, pois certamente não era comum durante os sábados a sinagoga ficar superlotada daquela forma. Então os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. Ao invés de se alegrarem e aproveitar a oportunidade para, posteriormente, conseguir mais adeptos ao cristianismo, a pregação gerou cheiro de morte para a morte. E o que eles fizeram? O final do versículo 45 é nos dito: blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Isso se deu provavelmente na hora em que Paulo pregava, atrapalhando a exposição de Paulo. Que coisa horrível você querendo pregar o evangelho e vem os seus opositores e começam a ridicularizar a pregação e o próprio Senhor Jesus procurando demonstrar que não tinham nenhum valor aquilo que Paulo pregava e que o Senhor Jesus era insignificante. Provavelmente a diferença da pregação de Paulo com a pregação dos judeus era a justificação pelas obras da lei, ao passo que Paulo pregava a justificação somente pela graça de Deus. Entretanto, sabemos que a justificação dos crentes no período do Velho Testamento era a mesma no período neotestamentário. Os sacrifícios de animais inocentes que prefiguravam a Cristo eram símbolos que descreviam a obra do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde pela oferta de tais sacrifícios os crentes acreditavam no perdão e eram justificados. Assim Abel, por exemplo, obteve testemunho de ser justo e tantos outros daquela época. Como agora que creram no plano de Deus para a salvação através da morte
de um substituto inocente, foram e são justificados. Também Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Já que a promessa de numerosa descendência incluía a promessa do nascimento daquele que em todos os povos da terra seriam abençoados, inferimos que a fé de Abraão incluía a crença no Messias que havia de vir, ainda que os detalhes da sua vinda e obra não haviam sido revelados. Por isso Abraão foi justificado pela fé. James Buckman, ministro escocês, disse que o israelita piedoso, contemplando prospectivamente, foi justificado pela graça por intermédio de Jesus Cristo, no mesmo sentido em que o cristão fiel dos tempos neotestamentários contempla retrospectivamente. O puritano Samuel Bolton disse que a lei remete-nos ao Evangelho para que possamos ser justificados. O Evangelho remete-nos à lei novamente, para que sejamos informados de nossos deveres, estando justificados. A lei, portanto, não foi contrária ao método de justificação no qual Deus, graciosamente, providenciou um Salvador. Ao invés disso, a lei foi promulgada para contribuir ao conhecimento daquele método. Todas as cerimônias legais instituídas para serem observadas foram expressivos símbolos dos valores espirituais. Todo o ritual da Igreja do Velho Testamento ilustrava aspectos diferentes da obra de Cristo, o Salvador. Um dos exemplos da consumação da obra de Cristo foi a extinção dos sacrifícios, onde se comia o cordeiro pascal, sendo instituída a Santa Ceia. Nesse sentido, a Confissão de Fé de Westminster também confirma: a justificação dos crentes sobre o Velho Testamento era, em todos esses aspectos, uma e a mesma justificação dos crentes sobre o Novo Testamento. Ocorre que os judeus incrédulos não vislumbraram a glória do Messias em Jesus, e nem na pregação de Paulo, apesar dos milagres realizados na época de Jesus, preferiram condenar o Senhor da glória, do que assentir humildemente aceitando que Jesus era o Messias tão aguardado e profetizado no Velho Testamento. Por isso, blasfemavam e contradiziam Paulo. E o resultado disso foi catastrófico para eles, mas não para os gentios. É-nos dito no versículo 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nós volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Paulo afirmou que eles, responsavelmente, rejeitaram a oferta gratuita do Evangelho para a salvação, e que era necessário, primeiramente, ser anunciada a palavra de Deus para eles, já que eles são os primeiros que se tornaram os últimos ditos por Jesus. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Paulo lembra os judeus que a eles foi dado o culto, a aliança, as promessas, os profetas, a revelação, os oráculos de Deus, a lei, os sacrifícios, mas os primeiros serão os últimos, e os últimos, ou seja, os gentios que eram os proscritos, os banidos da religião judaica, os ridicularizados, os excluídos, os afastados, esses serão os primeiros. Paulo, ao afirmar: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ele faz lembrar as palavras do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 11, onde é-nos dito: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente,
e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Paulo agora era o apóstolo dos gentios. E os gentios, ouvindo isso, no versículo 48, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Como os gentios creram? Creram porque Deus os havia justificados pela fé e estavam em uma posição de fiéis, justos, santos, adotados e plenamente santificados. Os gentios creram porque a fé lhes foi outorgada pelo próprio Deus. Judas 3 diz: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé é um dom de Deus. Jesus disse: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Deus é quem dá a fé. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé não foi evocada pela vontade dos gentios ou algo que pertenceu à autonomia deles, mas foi um dom soberanamente concedido por Deus. Mais ainda, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eles eram predestinados antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis. Deus escolheu em Cristo um povo antes da fundação do mundo e o predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. A predestinação de Deus é baseada na obra de Cristo e estabelecida nele e não por obras de justiça que houvéssemos feito ou provisão de fé. A predestinação está baseada na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O fato de Deus ter predestinado alguns homens da raça humana para a salvação foi pura e simplesmente pela graça de Deus. Paulo perguntou aos romanos: há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus faz o que quiser das suas criaturas e não podemos discutir com Deus acerca desse assunto tão glorioso. Romanos 9:20 diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? E continua: ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Portanto, Deus glorificou o seu nome nos gentios que foram destinados para a vida eterna, sendo certo que os judeus invejosos e blasfemos receberam a justiça do Senhor para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no Senhor Jesus Cristo. Observe os dois resultados da afirmação de Paulo. O primeiro foi a alegria da salvação dos gentios, que se humilharam, se arrependeram, creram na mensagem de Paulo e no Senhor Jesus. Pois os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Eles não aguentaram e regozijaram-se, ou seja, se congratularam excessivamente e glorificaram a palavra de Deus. Esse foi o resultado da pregação de Paulo. De um lado gerou cheiro de morte para a morte, mas não de outro lado, pois gerou aroma de vida para a vida aos gentios. O segundo resultado da afirmação de Paulo, que iria para os gentios, está descrito aqui no versículo 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Naturalmente que você quer compartilhar as coisas boas do Evangelho, ainda mais de graça. Que alegria! Que salvação maravilhosa!
Eles saíram e divulgaram o Senhor Jesus, sua morte, sua expiação estendida a todos os tipos de pessoas do mundo inteiro, cessando aquela forma nacional de Deus salvar o seu povo e iniciando-se a forma universal por toda parte e começando assim a informar o mundo todo a salvação inteiramente de graça no Senhor Jesus Cristo. Em contrapartida, aqui no versículo 50, os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Todos os que cheiraram a morte pelo Evangelho, os judeus invejosos, as mulheres que provavelmente eram mulheres dos judeus e praticantes da religião judaica, e os principais da cidade levantaram perseguição contra Paulo. E devemos entender que foi de forma violenta que eles foram expulsos. Não apenas verbalmente, como um pedido dos principais da cidade, mas expulsando-os sob ameaça séria mesmo. Podemos imaginar no que João Marcos se livrou dessa terrível perseguição, mas infelizmente João Marcos não participou da alegria do Espírito Santo. É-nos dito no versículo 52 que os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Isso é muito melhor do que se livrar dos problemas, perseguições. Eles transbordaram de alegria e do Espírito Santo. Que maravilha! Que coisa indizível! Que situação transcendental! Faz-nos lembrar quando Cedraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha e lá estava o próprio Deus com eles depois. Contudo, Paulo, antes de sair, fez um gesto de purificação aos judeus no versículo 51. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Sacudir o pó era um gesto judaico de retirada, declarando que eles eram impuros. Assim, Paulo, com esse gesto, demonstrou aos judeus que eles eram imundos pelo fato de rejeitar a oferta gratuita do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Apenas para concluir, eu quero dizer que não devemos esperar receber apenas flores quando pregamos o Evangelho. A palavra do Senhor nunca voltará vazia. Isaías 55:11 diz: Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Entretanto, as perseguições são oriundas da genuína pregação do Evangelho. O Evangelho pregado como deve ser pregado, de forma santa, pura, com suas doutrinas claras, vão causar rejeição porque os homens gostam de viver na mentira e amam os seus pecados. O Evangelho desmascara o miserável pecador. O que importa é pregar o Evangelho a todo tempo. E o mais importante é que ele vai prosperar e vai cumprir aquilo que o Senhor Jesus disse. E sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. As trevas não podem com a luz. Elas não prevalecem. Spurgeon disse que você não precisa defender um leão na jaula, mas solte o leão que ele se defende a si próprio. Assim a palavra de Deus, ela vai prosperar, independentemente do que ocorrer, seja por morte ou prisão, a palavra de Deus vai prosperar, como prosperou no mundo inteiro e chegou até nós. Eu finalizo com as palavras de Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições,
faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que o Senhor nos abençoe. Amém.